Nós estamos estudando, mulheres, a história de Maria de Betânia. Estamos na página 183 do livro e vamos lá para o segundo dia, né? Nós podemos ler na palavra de Deus novamente para a gente relembrar como foi esse encontro de Jesus com essas duas mulheres diferentes uma da outra, né? Porque nós somos mesmo muito diferentes umas das outras, mas o Senhor nos usa com os nossos dons e talentos de maneira diferente, né? E é maravilhoso ver lá em Lucas 10, 38 a 42, como Deus fala profundamente aos nossos corações, né? Nós podemos tirar muitas lições disso aqui, muitas lições. Então, vamos lá. Lucas 10, do 38 ao 42, tá bom? Encontraram aí? Lucas 10, do 38 ao 42, Marta e Maria. A Lucilene já entrou. Glória a Deus, Lucilene. Estamos juntas. Vamos estudar a palavra. Tá tudo bem aí? Firme e forte. Mulheres firmes do Senhor. Isso aí. Então, vamos lá. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Jesus deu uma lição de vida nessa estadia, né? Nessa estadia. Então, vamos ver aqui o que o livro diz sobre isso, né? O segundo dia fala de servir a Deus em vez de a si mesmo. Olha só, servir a Deus em vez de servir a si mesmo. Nós estamos vivendo num tempo que que as pessoas estão muito assim, vivendo para si mesmas, querendo ser felizes, né? Então, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser agradada, as pessoas têm que viver à minha disposição. Muitas pessoas têm vivido assim hoje em dia, né? Mas nessa história nós vemos aqui que Jesus está dando uma lição de vida. Vamos ver. O que torna a história dessas duas irmãs tão interessante é que Marta estava preocupada por uma boa causa. Ela estava literalmente servindo a Deus e seu objetivo era agradar a Jesus. Mas cometeu um erro comum. Começou a trabalhar por ele, porém seu trabalho passou a ser mais importante do que seu Senhor. Olha só isso. É uma linha muito tênue, né? A gente está servindo a Deus e o trabalho em si se tornar mais importante do que a pessoa do próprio Cristo, né? Então, isso ficou bem claro aqui. Por quê? Porque ela queria ser reconhecida por aquilo que ela estava fazendo. E esqueceu que o próprio Deus estava em sua própria casa, né? Então, isso nos traz aqui uma lição. Nós precisamos estar aos pés de Jesus em todo o tempo. E aí o trabalho não vai ser um peso, e sim uma bênção. Então, aí o que começou como uma forma de servir a Cristo
tornou-se uma forma de servir a si mesma. Olha só. Quando nós servimos a Deus de coração, a gente não olha para o que o outro está fazendo, ou que o outro não está fazendo. A gente está servindo de coração com prazer, mesmo se a gente estiver sozinha. Se o outro não fizer, é a parte dele, ele não está fazendo. Mas eu não vou ficar com o meu foco na outra pessoa. Então, eu vivo de maneira satisfeita e contente servindo ao Senhor. Então, a gente não vai ver, mas fulano não faz, por que eu vou fazer? Né? Se eu estou na minha casa com os meus filhos, né? Eu estou fazendo tanta coisa aqui, mas ninguém me vê, ninguém me reconhece, ninguém vê o meu esforço, né? Ninguém vê meu esforço. Você já ouviu essa frase? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, olha, estou me esforçando muito e ninguém me reconhece. Então, é isso aqui que Deus está trazendo para a gente. Ela se esqueceu de que Maria tinha todo o direito de estar com Jesus. Acima de tudo, ela se esqueceu de que a refeição era em honra a Cristo e não dela. Sei exatamente como Marta se sente. Sei o que é tentar servir a Deus e acabar por servir a si mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Muito cuidado quando a gente está trabalhando para o Senhor. Aí o autor, ele diz aqui que muitas vezes ele fez um sermão pensando já nos elogios, né? Que poderia receber. Então, essa diferença é muito, muito séria, né? É fácil esquecer quem é o servo e quem deve ser servido. Então, olha, às vezes a gente vai fazendo, a gente vai pensando nas honrarias que pode receber, né, nas coisas, nos aplausos e no reconhecimento. Mas, mulheres, tem uma coisa muito, muito forte que Deus já trabalhou no meu coração, é que a nossa valorização vem de Deus. Só Ele é poderoso o suficiente para te valorizar de verdade. Então, pensando dessa forma, nós vamos entender que não tem problema se as pessoas aqui ao nosso redor não nos valorizarem. Por quê? Porque o nosso valor vem de Deus. Ele é Senhor Todo-Poderoso. Ele é Deus, Ele que te formou, Ele que te criou. Só Ele tem esse poder de te reconhecer, de te valorizar de verdade, né? Então, aí continua dizendo aqui, só podemos imaginar o quanto Marta lamentou aquela sua explosão. Aposto que, quando esfriou a cabeça, ela se arrependeu do que havia dito. Há um princípio aqui. Para evitar que uma atitude azédia trate-a como se fosse uma xícara de leite. Esfria. Então, às vezes, a gente tem que esfriar a cabeça. A gente tem que, antes de falar, antes de agir, a gente tem que pensar. Aqui traz muitas lições para nós. Então, essa primeira pergunta fala assim, Marta passou rapidamente de uma atitude de boas-vindas a Jesus, à sua casa, para uma preocupação por recebê-lo em sua casa. Então, ao invés de dar as boas-vindas para Cristo, ela ficou preocupada em como recebê-lo, né? O que acha que mudou no coração de Marta, que a fez trocar o que era bom por algo estragado? Porque Cristo disse que Maria tinha feito a melhor escolha. Então, toda a dedicação que ela fez ali
se tornou em lamentação, porque ela não se sentiu reconhecida, né? Então, foi muito, muito difícil isso. Às vezes, nos dedicamos em casa, com filhos, marido, nos esforçamos, né? E a Bíblia diz, tem um texto na Bíblia que diz assim: tudo que você fizer, faze para a glória de Deus, como ao Senhor e não aos homens. Então, nós devemos ter isso sempre em mente, que tudo que viemos a fazer para a glória de Deus. Então, você está lavando a louça, você está fazendo para a glória de Deus. Você está lavando a roupa, você está fazendo para a glória de Deus. Você está trabalhando lá onde você estiver, você está fazendo para a glória de Deus. Você está cuidando do seu marido, você está fazendo para a glória de Deus. Você está indo para a igreja, você está fazendo um serviço para o Senhor lá na casa dele, você está fazendo para a glória de Deus. Tudo é dele. Nós não temos nada. Aí diz na pergunta 2, lembre-se de um momento de sua vida em que você, como Marta, teve a intenção de servir a Deus, mas que acabou servindo a si mesma. Naquela situação, qual foi a causa da mudança do foco? Então, quando nós focamos em nós mesmas, aí nós estamos servindo a nós. Agora, quando a gente está servindo a Cristo, é totalmente diferente, nosso foco é Ele. Então, todos os obstáculos que surgirem não vão nos derrubar, nos ofender, nos fazer desistir. Ah, não, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais porque ninguém está me reconhecendo. É isso que vem lá no nosso coração muitas vezes. Ah, não vou servir, não vou fazer mais, né? Vou desistir. Quando a gente está servindo ao Senhor, a gente não desiste. A gente não desiste. Por quê? Porque o nosso foco é Ele. Então, se alguém me magoou, alguém me trouxe assim uma tristeza, eu perdoo e continuo servindo ao meu Senhor, porque o foco é Ele. Nosso foco é Cristo, né? Nós somos falhos, somos imperfeitos, ninguém está vivendo. Muitas vezes as pessoas estão com problemas, né? Estão em dificuldades, nos magoam, às vezes a gente mesmo está fazendo errado. Então, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus sempre, né? Servir ao Senhor. E o que é servir ao Senhor, né? No que consiste servir ao Senhor? Servir ao Senhor é tudo que a gente faz de externo que vai, que dirige-se a Deus. Então, o ir à igreja é servir ao Senhor. O cantar, o louvor que você está prestando ali é servir ao Senhor. Cumprimentar a pessoa que está ao seu lado é servir ao Senhor. Direcionar alguém para a sala que deve ir é servir ao Senhor. Dirigir o culto, dirigir um período de louvor, dirigir um período do jejum e oração, enfim, fazer uma oração lá na frente ou mesmo no seu lugar, estar se dirigindo a Deus é servir ao Senhor. Fazer o protocolo, estar lá na igreja fazendo o protocolo, medindo, aferindo a temperatura, conferindo as pessoas que entram no templo, né? Tem o protocolo. É servir ao Senhor. Dar o dízimo é servir ao Senhor. Entregar aquilo que é dele é servir ao Senhor, né? E fazer as coisas da sua casa, né? Fazer as coisas na sua casa, arrumar a casa, como eu falei, cuidar do marido, dos filhos, fazer comida é servir ao Senhor. Trabalhar fora, tudo isso é servir ao Senhor. E nós podemos ver, né, que Deus, nós podemos observar pela Bíblia que existem 5 prioridades, né? Uma forma da gente fazer uma demonstração didática, 5 prioridades nós temos. Primeiro, Deus. Se tratando da nossa vida secular. Primeiro, Deus.
depois o marido, olhando pelos 5 dedos da mão, né? Primeiro Deus, depois o marido, depois os filhos, depois o trabalho e depois a igreja. Nós temos essas prioridades na nossa vida. Então, primeiro, a comunhão com Deus. Depois, o marido e os filhos. O marido vem antes dos filhos. Para quem for casada, né? Se não, são os seus filhos. Depois, o seu trabalho fora. Seu trabalho secular, a sua profissão. E depois, a igreja. Olha só como Deus estabelece essas prioridades aqui, porque se nós estamos bem com Deus, nós podemos cuidar bem da nossa família, estar bem lá fora, no nosso trabalho também, estar bem em todas essas fases aqui, esse trabalho na igreja. Porque servir a Cristo é um conjunto de todas essas coisas. Porque o estar servindo ao Senhor, principalmente à frente de algum trabalho, precisa estar em dia com a sua vida. Precisa estar. Então, nós podemos sempre ter esse foco, esse coração no Senhor. Quando nós temos um coração rendido a Ele, nós podemos viver essa plenitude nas nossas vidas. Né? Não é fácil, não, a gente ter família, filhos, marido, né? Cada um de um jeito, e a gente procurando ali, né? Viver da melhor forma possível, perdoando, amando, cuidando, né? Então, é isso. Lá na pergunta 3, diz, né? O que as seguintes passagens das Escrituras dizem sobre servir? Como você pode aplicar essas palavras em suas atitudes? Como ajudar os outros? Lá em 1 Samuel 12, 24, diz assim: somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Então, olha, sabe o que é isso? Um resumo disso? É o contentamento. Contentamento, servir ao Senhor fielmente de coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por você. Então, seja uma pessoa contente, satisfeita, feliz, uma pessoa plena em Deus, né? Se você é assim, você não vai ter problema com o outro, que deixa de fazer o que tem que fazer, que não faz, que faz errado. Enfim. Outro. Mateus 20, do 27 ao 28. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida em resgate de muitos. Então, aqui nós podemos ver a humildade. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Então, a dinâmica com Cristo é diferente, né? Nós temos que nos humilhar diante do poder de Deus, da majestade dele. Outro, Romanos 7, 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, né? Conforme o novo modelo do Espírito. Então, é deixar Cristo nos moldar ao seu querer e à sua vontade. Então, tem muitas coisas, irmãs, que a gente às vezes tem que se quebrar para poder atender o que Deus quer. Que a gente mesmo não quer fazer. Muitas vezes a gente não quer ser submissa ao marido. A gente não quer respeitar. Né? Acontece isso em muitos relacionamentos conjugais. Tá certo que muitos homens também têm os seus defeitos, mas a Bíblia diz, mulher, respeite o seu marido. Marido, ame a sua esposa como a si mesmo, como Jesus amou, né? A igreja.
Então, é cada um fazendo a sua parte. Mas o que Deus quer dizer é que nós devemos servir um ao outro com dedicação e nos moldarmos à vontade de Deus, porque o próprio Deus, sendo Deus, se humilhou lavando o pé, lavando os pés. Então nós também temos que ter um coração assim, rendido. Rendido. Às vezes a gente quer sobressair, a gente quer, né, fazer valer o nosso ponto de vista. Então, 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir com dedicação. Dedicar o nosso tempo ao Senhor. Estar aos pés dele nos traz consequências agradáveis. Por quê? Porque vai nos dar sabedoria nas atitudes, sabe? Aquela hora que você tem que decidir alguma coisa, aquela hora você sabe se compra ou se não compra, aquela hora que você pensa assim, o que eu falo? Como que eu vou agir diante dessa proposta? Como que eu vou reagir de acordo com o que essa pessoa me falou agora? Como que eu vou... qual vai ser a minha resposta a essa sugestão, a esse conselho que me deram? Eu vou buscar conselho com quem? Eu vou confessar as minhas dores, a minha angústia, o meu coração, a minha luta com quem? Eu tenho que ter sabedoria para sempre me colocar, quando eu tiver com algum problema, na presença de alguém que seja de Deus, que seja uma mulher de Deus, que seja uma pessoa que possa te levar à presença de Deus, né? Tem isso. Então, nós temos que viver dessa forma, né? Teremos o nosso encontro rosa. Quero convidar todas as mulheres, vocês que estão aqui, sábado, 5 horas da tarde, a gente vai estar lá no encontro rosa, né? Vamos ter um momento de louvor, de entrega a Deus, um momento assim, você e Deus, para se colocar diante dele, sabe? Um renovo espiritual para a sua vida. Então, vai lá, dedica essas horas para o Senhor, né? Faz lá o seu agendamento, vá. Tudo isso é servir ao Senhor. Você só tem a ganhar. Quando você serve a Deus, gente, são bênçãos sem medida que vem. Bênçãos sem medidas que Deus derrama sobre a sua vida. Não que a gente queira uma troca, mas Deus, como dizia o pastor Walter, não fica devendo nada para ninguém. Quando você se dedica de coração, quando você deixa o seu eu, sabe? Aquela prepotência, aquela coisa que eu tenho razão, você deixa isso, se rende e vai servir ao Senhor. Ele vai te moldando, vai cuidando de você e as coisas vão se encaixando de uma maneira maravilhosa. Vale a pena, gente. Vale a pena. Então, em Mateus 6, de 1 a 4, né? Também traz a referência aqui. O que Jesus diz sobre a atitude e os motivos que você deve ter quando se tratar de servir a Deus com os dons que ele te ofertou. Como passar de coração amargurado a um coração sincero a serviço dos outros. Jesus nos ensina a servir os outros, né? Servir os outros. Aí tem o texto aqui, o resumo, né, de Mateus 6, de 1 a 4, que diz assim: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mateus 6, 3 a 4. Então, o Senhor está nos dando também uma outra lição aqui, que é, quando você está fazendo, faça de coração. Faça sem
Aplausos. Viu? Se não tiver aplausos, Deus está vendo. Sabe? Quando aquele texto fala assim, que Deus te vê lá no secreto, né? Deus vê você lá no secreto, no seu quarto, Deus vê. Deus vê como você está vivendo, né? A vida de Marta era muito atribulada. Ela precisava descansar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que boa parte Maria escolheu? Ela escolheu sentar-se aos pés de Cristo. Deus se alegra mais com a atenção silenciosa de uma serva sincera do que com o serviço alardeado de alguém amargurado. Pessoas como Maria têm um pé no céu e o outro nas nuvens. A Maria. Não é fácil para elas colocarem os pés no chão. E algumas vezes precisam ser lembradas de que há contas para pagar e lições a serem aprendidas. Quer dizer, Maria também tinha lições a serem aprendidas. Por quê? Porque ela estava ali aos pés de Jesus, como diz aqui, né? Um pé no céu e outros nas nuvens. Tem pessoas que são assim. E elas precisam ser tratadas de maneira carinhosa e a gente precisa observar. Às vezes tem gente ao nosso redor, bem próximo, que quer servir a Deus de coração, que fica sempre ali na presença de Deus, né? E que elas são almas preciosas, na verdade, né? Como diz aqui, com pureza de coração. Então, aí o livro traz assim, ó, se elas encontraram um lugar aos pés de Jesus, não lhes peçam para sair dali. Olha só, nós como mulheres sábias, podemos não pedir para que esse aí saia. Às vezes é um filho, às vezes é um marido. Fiquei pensando muito no meu marido aqui, porque ele, sendo pastor, ele vive tão intensamente o ministério que às vezes eu falo para ele, você tá vivendo o céu aqui, né? Como você está? E eu percebi numa fase da minha vida que eu poderia ser o maior empecilho para ele. Me rebelando, dizendo que aquilo não era importante, o pastorado. Mas eu resolvi fazer com que Deus, eu me uni, na verdade, a Ele. Eu orei a Deus, Deus falou profundamente ao meu coração, Deus falou assim, Ele quer me servir, você vai impedi-lo? Eu falei, não, Senhor, longe de mim. Meu Deus, eu vou me unir a Ele. Então, Senhor, vamos nós dois juntos na caminhada. Seja o que o Senhor quiser. E nós vamos junto. Agora, já vi outras atitudes do homem louvar a Deus, gosta do louvor. O homem gosta do louvor, quer estar lá sempre na igreja, adorando, dedicando a Deus. Aí Deus fala, a mulher fala, você ama mais seu violão do que eu. Fica criando um empecilho. Fica criando situações, sabe? Então, afasta o marido de Deus. Então, nós devemos ter muita sabedoria. Isso é um exemplo apenas, né? De coisas que podem acontecer. Mas a gente tem que ter muita sabedoria. Aqueles que estão do nosso lado, que querem buscar Deus de verdade, né? Isso aconteceu muito comigo. Então, de nós dois, eu faço o maior esforço para estar com ele, para ajudá-lo, né? Porque eu entendi que o ministério é mais importante do que a minha profissão secular, do que qualquer outra coisa. Servir a Deus, estar na presença do Senhor, levar pessoas a reconhecerem a Cristo, gente, não tem preço. Não tem preço, não tem serviço, não tem nada nesse mundo. Então, a gente tem que ser o quê? Desprendido. Nós temos que ser desprendidas.
Às vezes não é fácil, mas é o melhor, né? Então, essas pessoas, né, precisam ser lembradas que o serviço também é adoração, mas não as lembre de maneira muito severa, né? Porque elas são almas preciosas com pureza de coração, como eu disse aqui. Se elas encontraram um lugar aos pés de Jesus, não lhes peçam para sair dali. Bem melhor é pedir a elas que orem por você. Então, essas pessoas que estão aí no nível mais elevado, né? A gente pode pedir, ora por mim, então, para que eu esteja aí também, né? Isso é maravilhoso. Nós não podemos tirar isso das pessoas. Às vezes é o filho que está querendo falar com você sobre a experiência que ele teve com Deus e você, às vezes, não dá ouvido, né? Ou, às vezes, ele vai trazendo ali uma opinião do mundo em relação a alguma coisa. Aí você se coloca na posição de Deus e diz o que Deus diz sobre aquela posição. Gente, nós mulheres, nós somos conselheiras. Nós somos conselheiras dos filhos do marido de uma amiga, de um sobrinho, né? Deus quer nos usar sempre, né? Então, aí o livro continua dizendo aqui nessa parte, né? Maria poderia ter pego Jesus pelo braço e o arrastado até a cozinha, dizendo: diga a Marta para deixar de ser tão produtiva e pensar mais. Porque só eu tenho que pensar e orar por aqui. Só eu que oro nessa casa. Só eu que oro. Já ouviu isso? Mais importante do que o tipo de serviço é o coração que está por trás do serviço. Uma atitude ruim estraga a oferta que deixamos para Deus no culto. Olha só como o autor foi sensível com essa frase. Uma atitude ruim, um jeito ruim de tratar as coisas, estraga a oferta que nós deixamos a Deus no culto. Não vale nada. Olha, uma atitude de loucura, né? De dizer, só eu que faço, só eu que... né? De reclamação. Aí você vai lá no culto, cultuar a Deus. Eu sei que Deus pode falar com você lá no culto, mas a gente tem que ter, gente, muita sabedoria, né? Dizer o que não deve, chatear as pessoas, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Mulher de Deus, essa mulher que as pessoas olham para você e falam assim, ali vai uma mulher que tem sabedoria no que diz e no que faz. Olha só como nós temos responsabilidade grande nessa vida, né? Então, aí, ele traz aqui um outro modelo, né? De uma pessoa também que estava olhando o outro. E aí Deus diz assim, talvez você tenha ouvido falar da história do sujeito que orou com uma atitude ruim. Deus perguntou ele, por que o meu irmão foi abençoado com a riqueza e eu nada tenho? A vida inteira, sem faltar um dia sequer, fiz minhas orações de manhã e à noite. Nunca deixei de ir à igreja e sempre amei meu próximo e doei meu dinheiro. No entanto, agora, já perto do fim da vida, mal tenho para pagar o aluguel. Por outro lado, meu irmão, que bebe e joga o tempo todo, tem tanto que não consegue nem contar. Não estou pedindo que o castigue, mas diga-me, por que ele foi dado tanto e a mim nada? E Deus explicou. Porque você é um moralista chato que vive reclamando. Olha isso. Vigie sua atitude. Isso aqui na contextualização do autor, tá?
Vigie sua atitude. O Criador lhe deu talentos. Deus fez o mesmo pelo seu próximo. Se você se preocupar com os talentos do seu próximo, negligenciará os seus. Mas se você se concentrar nos seus, será uma inspiração para ambos. Então, façam tudo sem queixas nem discussões, de lá em Filipenses 2,14, né? Fazer tudo como ao Senhor e não aos homens, com dedicação, sem reclamação. Porque Deus dá para aqueles que vivem assim, né? Então, aqui a resposta 5 diz assim: Senhor, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus poderia responder duramente ao desabafo de Marta, mas não fez. Na verdade, ao dizer 2 vezes o nome dela, ele demonstrou ali ternura. Né? Pensa você aí, Deus falando o seu nome. Suzy, Suzy. Lucilene, Lucilene. Alda, Alda. Elizabeth, Elizabeth. Quando ele fala 2 vezes, né? Terezinha, Terezinha. Renilde, Renilde. Irene, Irene. Cris, Cris. Priscila, Priscila. Olha Deus falando, né? 2 vezes é porque ele está assim, falando assim. Você precisa entender uma coisa, filha. Você precisa entender uma coisa, filha. O que isso lhe diz sobre o coração de Cristo em relação a nós? Quando cometemos o mesmo erro de Marta. Ele repetiu 2 vezes com ternura, né? Então, o erro, quando a pessoa comete um erro, nós também devemos agir com ternura. E não chegar lá, você fez isso, você fez aquilo. Sabe? Sendo aquela pessoa julgadora. Mas tratar com ternura. A Bíblia diz assim que a palavra branda desvia o furor. Né? Então, a sua colocação sábia diante daquela situação vai trazer diferença, gente. Às vezes a gente não sabe como agir, então a gente pede ajuda para alguém, a gente ora, e Deus traz, ao invés da gente falar com dureza assim. Porque essa atitude nossa não traz restauração. Não traz, não. Aí a outra questão diz assim, Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, e se assentar aos seus pés e ouvir o que ele dizia. Que era isso, né? Sentar aos seus pés. Na vida cotidiana, como reserva um tempo para fazer essa boa parte? Que tipo de distração tende a interferir nesse momento? Como fazer para evitar tais distrações? Né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter disciplina e foco. Disciplina e foco. Né? Nós, mulheres, temos sabedoria nisso. Então, aí, Deus diz aqui, Maria nos apresenta um quadro do que parece ser um verdadeiro discipulado nessa história. Lá em Oséias 6,6 diz, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, como isso soa em termos práticos, conforme trabalhamos e interagimos com os outros? Misericórdia e não sacrifício, né? Então, é misericórdia dos outros, misericórdia, ternura, palavra branda. Às vezes, temos que ser, assim, firmes, mas com toda a sabedoria de Deus. Isso é bênção. Reserve um momento, Maria, hoje, e fique imóvel diante do Senhor a seus pés.
No espaço a seguir, escreva o que sente que Deus está lhe dizendo nesse tempo em que estão juntos. Então, a presença de Deus é mais importante do que tudo. Ficar ali e entender o que Deus está te dizendo é o melhor, né? Ficar ali aos pés de Jesus, né? Como fez Maria. E aí eu pude grifar aqui essa outra parte, esse outro comentário que diz assim: quando Cristo não é o centro do que fazemos, nossas tentativas de servir ao Senhor vão fracassar. Mas como colocá-lo em primeiro plano? Agindo da mesma forma que Maria. Nós nos colocamos na posição de discípulos. Sentamos a seus pés e ouvimos e aprendemos com ele. Deixamos essa essência que Cristo assuma o controle da nossa vida. E ao fazê-lo, ele trabalha por nós e por nosso intermédio, para realizar o bem que o nosso coração pecador não consegue. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha só, quando a gente pede, às vezes a gente está numa situação difícil, né? Uma situação assim, complicada. E aí, ao invés da gente reclamar, da gente murmurar, da gente ficar ali só pensando no pior, o que a gente tem que fazer? Colocar o nosso coração diante do Senhor de uma maneira total e completa, para que ele assuma o controle. E quando ele assume o controle, nós podemos viver de uma maneira maravilhosa, porque ele vai trabalhar. Agora, enquanto a gente está lá na reclamação, na murmuração, na inquietação, na agitação, ele não vai agir, né? E mesmo assim ele fala com a gente: Suzy, para! Me busca primeiro. Tá errado a sua rota aí, né? Tá errado. Tem que voltar. Então, aqui tem os pontos para lembrar. Por vezes constatamos que a boa obra, que de início seria para servir a Jesus, torna-se uma maneira de servir a nós mesmos. Então, vamos observar, vigiando se nós estamos servindo a nós mesmos ou ao Senhor, certo? Quando a gente serve ao Senhor, a gente olha para Ele, né? Porque ao nosso redor tem muitas coisas falhas, mas a gente serve a Ele, então eu vou fazer lá o meu alvo. Deus se alegra mais com a atenção silenciosa de uma serva sincera do que com o serviço alardeado de alguém amargurado, de um serviço que fica ali, né, muito agitado, mas a pessoa está com o coração distante de Deus. É o coração por trás do serviço que interessa ao Senhor. Olha isso. Deus não quer o serviço em si. Sabe? Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho voz. Não? Como você consegue falar? Tem sim. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração e não a sua voz afinada. Claro que ele vai receber, né? Se tiver a voz afinada também. Mas se não tiver, ele quer o seu coração. Então, Deus é maravilhoso porque ele não quer, sabe? E claro que a gente tem que fazer as coisas com perfeição, não estou dizendo isso, mas o Senhor quer intensamente o nosso coração. O nosso coração é o que importa para o Senhor. Jesus, deixamos hoje tudo o que somos diante de Ti. Nossas tentativas de fazer o bem, nossos dons espirituais, nossas atitudes amarguradas. Nós nos colocamos inteiramente diante de Ti e pedimos que estejas no controle. Não somos nada sem Ti. Perdoa-nos quando pensamos o contrário.
Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus coloca em ordem as coisas, né? Ele é Deus, nós somos servas. Nós não somos nada sem Ele. Ele continua sendo Deus. Sem nós. Mas nós não somos nada sem o nosso Deus. Então, a gente precisa viver essa verdade todos os dias. Certo, mulheres? Já estamos terminando, hein? Agora só falta a última mulher, Maria Madalena, olha só. Então, tem mais alguns estudos aqui. Eu espero vocês no sábado, às 5 horas, no Encontro Rosa. Estejamos lá para servir ao Senhor com a nossa vida, tá bom?